Hoje a gente tem uma série de temas aí para discutir, né? Eu queria começar talvez abrindo aí com o caso PCO. O Partido da Causa Operária teve aí no noticiário nesses últimos dias, né? Eu queria que você comentasse a decisão do Supremo Tribunal Federal por 10 votos, por 9 votos a 2, de manter o bloqueio das redes sociais do PCO. Como é que você avalia a decisão do Supremo? Bom, a decisão continua, né, a arbitrariedade que deu lugar a esse próprio recurso, né? O que foi julgado é um recurso do Telegram contra o bloqueio da nossa conta no Telegram. A argumentação deles é uma argumentação muito concreta, né? Eles inclusive falam que na pior das hipóteses, né, o tribunal poderia proibir a postagem que ele considerou como sendo imprópria, né? Mas não fechar totalmente o meio de comunicação, que é um absurdo. Bom, isso aí foi feito com base em lei nenhuma, né? É curioso porque o ministro Alexandre de Moraes, ele se autodenuncia quando ele vai e fala que a internet não tem regulamentação. Então, se não tem regulamentação, com base no que ele caçou os nossos canais de comunicação? Com base na cabeça dele. A lei é ele, né? Ele é a lei. Então, é uma barbaridade, não existe lei, né? No Brasil, até a última vez que eu pude verificar, a Constituição e o Código Penal brasileiro dizem que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser em virtude de lei previamente existente. Né? Aparentemente, isso aí, em algum momento da história nacional, foi revogado, não sei quando, não sei como, porque agora vigora, você pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer de acordo com a vontade do juiz, que é o que está acontecendo. Agora, o pior de tudo, né, nisso daí é o seguinte. Antes de entrar no pior de tudo, os juízes do STF, que visivelmente eles são mancomunados aí com um propósito político, votaram todos de acordo com o relator, que disse que não vejo motivos para modificar a decisão anterior. Né? Logicamente que ele não vê motivo nenhum, porque não havia nem motivo para fazer o que foi feito. Que motivo poderia haver para você modificar aquilo que já não tem motivo nenhum? Já é o reino completo da arbitrariedade. Votaram como uma espécie de máfia. Né? Um juiz do STF deveria votar dizendo o seguinte: não, de acordo com a legislação, parágrafo Y, não sei o que lá, né, voto. Parece que isso daí não é moderno o suficiente para os dias de hoje. Isso tudo caducou. E aí nós temos a declaração da Rosa Weber, que falou que ela iria votar a favor, mas que precisa discutir esse negócio da censura. Quer dizer, aí a palhaçada fica muito evidente. Né? Agora, o pior de tudo, como eu estava falando, é o seguinte: a esquerda brasileira assiste a tudo isso daí sem emitir nenhum comentário. Tá? É uma capitulação monumental diante da arbitrariedade de juízes que estão transformando o Brasil numa terra literalmente sem lei. E com a ajuda da imprensa, né, existe uma multidão de gente sem muita noção do que está fazendo, que apoia isso. Né? Por exemplo, já começam a repetir: não, você não pode falar o que você quer. Não, você pode falar o que você quer, e se você não puder falar, o que já é censura, seja lá o que for, teria que estar na lei.
né? Aí outros falam assim, você não pode atacar as instituições democráticas. Como assim não pode atacar as instituições democráticas? O que elas são agora? Viraram uma religião? Todo mundo pode atacar o que quiser. Né? Essa é a realidade. Porque se não for assim, então é um dogma. Né? E se o cidadão brasileiro, então, não poderia pensar que ele poderia ter um regime político totalmente distinto desse? Ele tem que aderir ao regime político sem poder emitir nenhuma crítica? Quer dizer, é um colapso. Né? Está se criando aí, com a ajuda da esquerda, uma base coxinha, né? Porque é disso que se trata, o pessoal é coxinha, de sustentação das arbitrariedades do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o pessoal está morrendo de medo do Bolsonaro. Não é a primeira vez que a gente vê isso daí, né? Nos Estados Unidos aprovaram a lei patriótica se apoiando no medo da população do terrorismo. E aqui é o Bolsonaro. Em outro lugar, são as drogas. Em outro lugar é outro medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa e esse medo leva a leis profundamente arbitrárias. Leis, ou, no caso do brasileiro, ações arbitrárias sem nenhuma lei.